Querido irmão, querida irmã, boa noite. Muito bem-vindos para o nosso estudo bíblico em 1 Pedro, com os pés no vale e o coração no céu. Você é muito bem-vindo, que Deus te abençoe ricamente nesta noite, por meio da sua palavra. Queria também avisá-los para que, ao final do estudo, você ainda permanecesse conosco, porque o reverendo Marco Antônio, ele tem alguns comunicados a fazer aos membros da nossa igreja sobre uma pastoral do conselho, algumas resoluções que o conselho tomou e algumas diretrizes para a igreja nessa hora difícil que estamos atravessando nesse tempo do coronavírus. Então, após o estudo, continue conosco e ouviremos também a pastoral do nosso conselho. Antes de lermos a palavra, convido você que já está aí participando conosco, vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos abençoe nesta hora. Pai querido, amado e santo, obrigado pela Tua graça em nossa vida, pela salvação em Cristo Jesus, pelo Deus maravilhoso que Tu és. Obrigado pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de, neste momento, juntos com os irmãos, ainda que remotamente, de forma virtual, estudarmos a Tua Palavra. Que possamos, por meio da Tua Palavra, ouvirmos a Tua voz e que possamos ser edificados por Ti, ó Deus, que a Tua Palavra realmente seja um alimento espiritual para a nossa alma nesta noite, um pão vivo dos céus. Que cada um de nós receba de Ti aquela parte que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Fica conosco, ajude-nos, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, que esse estudo, ó Pai, seja para que Cristo seja engrandecido, o Teu nome edificado, o Teu povo abençoado, Pai. Assim nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e irmã, convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, nós estamos estudando o versículo 13 ao verso 21 do capítulo 1. Neste conjunto, nesta sessão que vai do verso 13 ao verso 21, nós temos estudado os 5 incentivos para termos uma vida de santidade, conforme Pedro nos fala. Então, já vimos 4 deles, que são incentivos que essa sessão nos mostra para que vivamos uma vida de santidade. O primeiro é a volta de Cristo, a nossa viva esperança. Vivermos na iminência da volta de Cristo, isso faz com que nós tenhamos um grande incentivo para vivermos uma vida de santidade. O segundo grande incentivo é a própria santidade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. O terceiro grande incentivo é a própria palavra de Deus. Como filhos da obediência, obedecermos aquilo que Deus requer de nós, uma vida santa, como filhos que somos do nosso Pai Celeste. O quarto incentivo causa em nós temor, que é o julgamento de Deus. Todos nós seremos julgados, é o que nos fala no verso 17, e o julgamento de Deus aparece aqui como um grande incentivo para vivermos uma vida de santidade. E hoje, portanto, nós estamos chegando ao nosso último incentivo. Nós vamos dividi-lo em 2 partes, o estudo bíblico de hoje e da semana que vem, que é o amor de Deus. O amor de Deus, ele vai aparecer a partir do verso 18 até o verso 21, como um grande incentivo para vivermos uma vida de santidade, o amor de Deus. Então vamos ler o verso 18 ao verso 21, que vai nos falar deste amor, e nós vamos estar trabalhando como que isso pode ser um incentivo à nossa vida de santidade. Versículo 18, então, nos diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados do vosso fútil procedimento de viver, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Um texto riquíssimo, obviamente, como toda carta, como toda a Bíblia, a palavra de Deus é extremamente rica. Nós vamos hoje ficar apenas no verso 18. E semana que vem, vamos então concluir com o verso 19, 20 e 21. Vejam o verso 18, ele vem na sequência do final do verso 17. Portai-vos, quer dizer, vivam com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo o quê? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O que Pedro está nos dizendo aqui como um grande incentivo para vivermos uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus? Ele começa dizendo o seguinte: lembrem como vocês foram salvos. Lembrem como que aconteceu a vossa redenção, a vossa salvação. Essa primeira palavra que aparece aí no verso 18, sabendo, na língua grega, ela nos dá uma ideia de, literalmente, prestem atenção, discernam, percebam a forma como vocês foram salvos. A Bíblia judaica, ela traduz o início desse versículo da seguinte forma: vocês devem ter a consciência de que, tenham a consciência da forma como vocês foram salvos. O que isso tem a dizer para nós em relação a um incentivo para uma vida de santidade? Porque a nossa conduta, irmãos, correta diante de Deus, ela passa a existir a partir do momento que passamos a ter uma consciência correta do quanto custou a nossa redenção, o quanto custou a nossa salvação. Ou seja, essa consciência da forma e do quanto custou a nossa salvação nos constrange a uma vida de santidade. Pedro, então, nos diz algo interessante. Ele diz, olha, essa salvação que vocês obtiveram não foi mediante coisas corruptíveis. Então, mediante o que nós fomos salvos? Pedro vai dizer que a nossa libertação de uma vida fútil, temporária, passageira, transitória, ela não ocorreu por meio daquilo que também é transitório e é passageiro, mas por meio daquilo que é eterno. Pedro tem falado para nós que tudo neste mundo é passageiro, e ele vai continuar falando isso. Logo mais adiante nós vamos estar estudando, Pedro volta de novo a esse assunto, dizendo que tudo aqui neste mundo é temporário, é passageiro, não vai permanecer. Mas há algo que vai permanecer para a eternidade. Há algo que é eterno. Pedro, então, fala como foi a forma como eu e você fomos salvos por Deus. Pedro, então, nos diz, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Não foi mediante prata ou ouro. Literalmente, na língua grega, aqui temos moeda de prata ou de ouro. O que temos aqui é uma moeda que está sendo usada para uma compra. Então, na verdade, Pedro está dizendo que nós fomos comprados.
Nós fomos comprados com qual dinheiro? Com qual meio nós fomos comprados? Qual foi a moeda que nos comprou? E aqui cabe a nós uma reflexão. Hoje a gente vive num mundo extremamente capitalista, onde as pessoas acham que tudo pode ser comprado, ou quase tudo, e que o dinheiro compra todas as coisas. Mas há coisas que são extremamente preciosas. E essas coisas que são extremamente preciosas, as mais valiosas, dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar. E aqui do que Pedro está falando, da nossa vida eterna. Pedro então está nos dizendo a vida eterna, a nossa redenção, a nossa eternidade não se compra com prata e nem com ouro. Se compra com coisas muito mais preciosas do que dinheiro. Ninguém pode comprar a vida eterna. Primeira coisa que Pedro está dizendo, não se compra a vida eterna. A nossa eternidade, ela não é garantida por absolutamente nada neste mundo, por mais precioso que seja. Prata e ouro simbolizavam e ainda simbolizam aquilo que há de mais precioso no nosso mundo. E alguns acham que por seu intermédio poderíamos adquirir tudo. E essa não é a verdade, não é o que Pedro nos fala. Neste nosso mundo capitalista, onde o ter é sempre incentivado, e muitas pessoas acham que podem comprar o que quiserem porque elas têm dinheiro, Pedro está dizendo que quem se prende a isso, ele está se prendendo àquilo que é fútil, à futilidade da existência. Porque o ouro e a prata, que pode dar a alguém alguma esperança de felicidade, isso, na verdade, não lhes garante um futuro de glória eterna. No máximo, você vai ter um paraíso na terra, mas não vai ter um paraíso no céu. Isso nos lembra de um texto riquíssimo, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você puder abrir a sua Bíblia, no texto de Ezequiel, capítulo 7, versículo 19. Ezequiel 7, 19. Veja que texto interessante esse texto de Ezequiel, capítulo 7, verso 19, quando ele nos diz: a sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrá-los no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. Que texto interessante nós temos aqui. Olha o contraponto que esse texto faz com o nosso mundo, que vive em torno da prata, do ouro, do ter, do dinheiro. O mundo pensa que tudo pode ser comprado. E esse texto é um texto que nos mostra que muitas vezes a riqueza, conforme diz aqui, é algo que nos faz tropeçar, cair em iniquidade, nos afastar de Deus, da glória e da eternidade. As pessoas aqui em Ezequiel, o povo de Deus, eles estavam acreditando que a riqueza que eles tinham seria a sua proteção, seria a sua cidadela. Eles achavam que com esse dinheiro eles poderiam subornar os inimigos, comprar amigos. Eles achavam que essa riqueza seria o resgate das suas vidas. Quantas pessoas pensam assim? Que por terem muito dinheiro, isso significa que com esse dinheiro eles poderiam ter a garantia de uma boa vida, inclusive uma vida de grande satisfação. Aqui o texto nos diz que esse povo, eles achavam que por causa do dinheiro que eles tinham, eles nunca teriam falta de pão. E que esse dinheiro solucionaria todos os problemas que eles tinham. Então eles concentraram todo o amor e confiança que eles tinham nas riquezas.
Na verdade, o dinheiro se tornou o ídolo deles. E essa riqueza os levou o quê? Conforme o próprio texto diz, à ruína, ao afastamento de Deus. A conquista do mundo significou a perda da alma. Isso nos lembra alguma coisa? Sim, aquilo que Jesus disse lá nos Evangelhos, como lá em Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Alma não se compra com dinheiro. A nossa eternidade não se compra com dinheiro. A nossa redenção, a nossa libertação, a nossa liberdade de tudo aquilo que nos oprime, que nos escraviza, nesta vida fútil, nesta vida extremamente centrada no eu e no ter. A única coisa que nos liberta disto é o próprio Deus. Não há dinheiro capaz de fazer isto. Aqui em Ezequiel, nesse texto riquíssimo, quando ele faz a referência à prata e o ouro, ele está fazendo referência justamente aos metais preciosos que adornavam e faziam parte da constituição dos ídolos. E muitas vezes nós nos colocamos na mesma situação que estes nossos antepassados estavam vivendo. Muitas vezes nos colocamos na dependência da prata e do ouro, como se fossem nossos ídolos, para garantirem a nossa vida e a nossa subsistência. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós acreditamos muito mais na previdência privada do que na providência de Deus. Acreditamos muito mais em nossa poupança, em nossos investimentos, do que na nossa dependência de Deus. É o Deus Mamon. É o Deus Mamon. Ou adoramos a Deus, servimos a Deus, ou as riquezas. Agora, à luz daquilo que estamos estudando em Pedro, esse Deus Mamon, essas riquezas, elas nunca vão poder nos salvar da ira divina. É justamente o que o texto de Ezequiel está nos dizendo. Quando chegar o dia da ira, a nossa riqueza não vai valer de nada. Nos diz, o seu ouro lhe será como sujeira. A sua prata, e nem a sua prata servirá de nada. Nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. No dia da ira do Senhor. Prata e ouro não vão poder nos livrar da ira de Deus. Veja o que Provérbios nos diz. Provérbios 11, 14. Nos diz assim: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. No dia da ira, irmãos, no dia da calamidade, no dia do dia mau, o dinheiro não vale de nada. Nesses dias que estamos vivendo de coronavírus, ele pega tanto o rico como o pobre. Não é porque ele é rico que a calamidade não vai bater na porta dele. No dia mau, não adianta o dinheiro. Em relação à ira de Deus, não adianta dinheiro. As riquezas nada aproveitam no dia da ira. O dinheiro não compra a nossa salvação. O dinheiro não nos tira debaixo da ira de Deus. Talvez, conforme alguns teólogos falam, quando Pedro escreve o que ele está escrevendo aqui, nós temos aqui um eco lá de Isaías 52, 3. Se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías 52, 3, quando fala do servo sofredor, toda esta sessão falando do servo sofredor, uma referência à pessoa de Jesus Cristo. Em Isaías 52, 3, nós lemos assim: porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados.
Olha que texto interessante que vai se cumprir cabalmente no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. O preço pago pelo nosso resgate foi muito superior a prata ou ouro. É justamente isso que Pedro quer que nós tenhamos consciência. Pedro está dizendo: preste atenção no preço que foi pago pelo seu resgate, pela sua liberdade, pela sua salvação. Nos diz aqui o texto: fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Presta atenção no verbo fostes. Fostes resgatados. O fostes aqui está na voz passiva. Ou seja, foi pago um preço por um resgate. Não é algo que nós fizemos. Foi algo que foi feito em nosso favor. A vida eterna não é algo que o homem seja capaz de adquirir. A liberdade, a verdadeira liberdade, não é algo que o homem seja capaz de adquirir. A não ser que Deus venha em nosso socorro, a não ser que Deus venha até nós, nós não temos como ir até Ele. Pedro, portanto, nos diz que foi pago um preço para que nós fôssemos libertos da ira de Deus. Um preço de resgate. Os cristãos, eles foram comprados desta fútil existência deste mundo. Nos diz aqui o texto: fútil procedimento. O que é um fútil procedimento? Tudo que não leva Deus em consideração. Ou seja, aqui é uma clara referência à escravidão do pecado. A escravidão humana que aprisiona o homem a toda a futilidade que esse mundo lhe oferece. Mas Pedro usa aqui essa palavra, e a palavra mais importante aqui nesse texto é essa palavra resgatados. Nós fomos resgatados, comprados, foi pago um preço, uma compra. A salvação, a gente sempre fala, é de graça. Sim, a salvação é graça, mas é uma graça que custou um alto preço. Pedro está querendo fazer com que nós entendamos que quando passamos a ter consciência desse alto preço que foi pago em favor da nossa salvação, do nosso resgate, isso nos constrange a uma vida de santidade. Pedro está dizendo que a nossa saída de um estado de vida fútil, inútil, vazia, para uma vida com sentido, com propósito e eterna, isso custou um alto preço. De onde é que Pedro está tirando essa palavra resgate? Do mundo que fazia parte ali do primeiro século, o Império Romano, onde haviam vários escravos. A liberdade de um escravo era alcançada, sua alforria, por um alto preço, e esse preço que era pago pelo resgate dos escravos, geralmente eles estavam associados ao ouro e à prata. Mas aqui no caso, o resgate é da escravidão daquilo que é temporal e fútil para aquilo que é eterno e glorioso. Esse último resgate, ouro e prata não poderiam comprar. Quem foi que pagou pelo nosso resgate? E aqui temos uma aplicação maravilhosa para este texto, quando à luz do Novo Testamento nós vemos que Jesus foi o preço pago pelo nosso resgate. Pedro disse: olha, isso deveria nos constranger e nos levar a uma vida de santidade. Lembram do texto de Marcos 10:45, muito conhecido por todos nós? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando fala que Jesus foi entregue por resgate de muitos, ele está dizendo que Jesus nos comprou para o próprio Deus. Nós fomos comprados não das mãos do diabo. Essa é uma ideia que vem lá da Idade Média, um pouco antes da Idade Média, já tinha essa ideia de que havíamos sido comprados porque pertencíamos ao diabo. De forma alguma.
O dinheiro da nossa compra foi pago a Deus e não ao diabo. Jesus, ele entregou a sua vida a Deus. Jesus, ele foi uma oferta voluntária. Pedro, ele está querendo fazer com que nós sejamos constrangidos por essa consciência. Porque quando nós reconhecemos essa tão grande salvação, que se traduz em tão grande amor, isso se torna um incentivo à nossa vida de santidade. Veja o que Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 6:20. Olha que texto interessante. Nós temos muitos paralelos, como temos visto em Pedro e Paulo. Pedro foi doutrinado por Paulo. Tem muita teologia paulina em Pedro. Paulo, lá em 1 Coríntios 6:20, Paulo diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Querido irmão e irmã, fomos comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Jesus é a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro, mais do que ouro, mais do que prata. Jesus é o nosso resgatador. Fomos comprados por preço. Paulo repete lá em 1 Coríntios 7:23, por preço fostes comprados, não vos tornei escravos de homens. Nós não nos pertencemos. Nós fomos comprados. Somos escravos não de homens, mas somos escravos do amor. Somos escravos de Cristo. Servimos a Cristo em gratidão pelo resgate que foi pago em favor de cada um de nós, livrando-nos da ira de Deus. Glorifiquemos, pois, a Deus no nosso corpo, é o que Paulo fala. Terminando, então, nessa última parte do versículo, Pedro vai dizer que fomos resgatados desse fútil procedimento que recebemos como herança dos nossos pais. Vejam aí o que Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Que procedimento é esse que vossos pais vos legaram? Transmitiram à posteridade. A NVI fala assim: a tradição transmitida por seus antepassados. Alguns dizem que é a tradição judaica, deturpada pelos fariseus, essa tradição que Jesus tanto criticou, e nos evangelhos vemos Jesus criticando essa tradição legalista, essa deturpação do culto e da religião judaica do seu tempo, e que Paulo também criticou nas suas cartas. Mas talvez nós tenhamos aqui algo, além disso, muito mais profundo. E muitos teólogos concordam com isso. Tenhamos aqui uma referência ao pecado original de Adão, que vai passando de geração em geração. Porque os pais, eles só transmitem à sua posteridade aquilo que eles já receberam. Ou seja, uma conduta vã, inútil, fútil. Quem só recebeu aquilo que é fútil, é inútil e é vazio, essa é a ideia da palavra aqui, o que ele vai ter para transmitir para as gerações vindouras, para os seus filhos, para a sua posteridade, é aquilo que é fútil, é aquilo que é vão, é aquilo que não tem propósito, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Os filhos, eles recebem as características hereditárias dos seus pais. O pecado, ele já vem no DNA. Quando nós nascemos, no nosso DNA, já está ali toda a corrupção dos nossos antepassados. Nós já recebemos geneticamente, no nosso DNA, as características dos nossos pais e dos nossos antepassados. E além dessa herança genética, que é extremamente forte, pesada, herança genética essa que determina, inclusive, a forma de nós nos comportarmos, determinados vícios, determinadas condutas, determinadas inclinações que já vêm ali escrito no nosso DNA. Além disso, tem a educação que nós recebemos, principalmente nos primeiros anos de vida, que vão caracterizar o ser humano como tal para o resto da sua existência.
Vejam que coisa interessante nós temos aqui. O nosso estilo de vida vai, de alguma forma, influenciar a nossa posteridade, quer queiramos, quer não, porque isso já vai no nosso DNA. E aqui o desafio que eu deixo, então, para nós, nessa noite. Que tipo de legado nós temos deixado para os nossos filhos? O projeto Genoma, hoje, nos prova que a forma como nós vivemos, os vícios que desenvolvemos, tudo aquilo que nos caracteriza, que faz parte da nossa existência, tudo isso nós vamos passar para os nossos filhos por meio de uma herança genética. A forma como eu, como pai vivo, vai influenciar os meus filhos e a minha posteridade. Por isso que a santidade é importante, porque quanto mais santo eu for, é justamente esses valores de uma vida de santidade que eu vou acabar passando para os meus filhos. Eu não queria falar isso não, porque eu sou um leigo, e eu estou estudando esse assunto agora. Mas eu quero apenas tocar de leve nesse ponto. Você já ouviu falar na epigenética? Epigenética é uma área da genética e da medicina muito interessante. Embora recebamos toda uma carga hereditária no nosso DNA genético, né, há uma epigenética. Essa epigenética ela funciona da seguinte forma. Vamos supor que lá no seu DNA tenha ali um desenho, umas letrinhas que te levem a determinados vícios que vêm justamente dos seus antepassados. A epigenética nos mostra que nós, a partir de uma conduta correta, por alguns meios, a epigenética funciona como se fosse uma capinha que vai tapar aquela característica que está no DNA e fazer com que ela não aflore. Olha que coisa interessante, como que Deus faz as coisas. Geneticamente, hoje, é capaz de nós comprovarmos que uma vida de santidade pode também influenciar a nossa posteridade, por pior que seja a herança genética que nós tenhamos recebido dos nossos pais. Que tipo de tradição, que tipo de herança nós temos deixado para os nossos filhos? Aqui nesse versículo de Pedro, a gente tem uma triste constatação, que esses pais deixaram para esses cristãos que se converteram, foi só aquilo que havia de fútil, de inútil, de vazio, que era sem propósito. Qual tradição, qual legado você tem deixado para gerações vindouras? Quem é o nosso pai? A gente se assemelha ao nosso pai, não é? Será que os nossos filhos têm desejo de se parecerem conosco? Falava outro dia sobre isso. Hoje a gente vive numa geração que os filhos não querem se parecer em nada com os pais. Os pais são ultrapassados, são de outra geração, de outra tradição. Os filhos acham que os pais eles não servem como referenciais. Outro dia, vi um pai com seu filho, o filho vestido igual o pai, usando uma bolsa igual o pai, o filho já quase um jovem formado, mas com uma admiração absurda pelo seu pai, a ponto de querer tentar imitá-lo em tudo. Conheço o pai e conheço o filho. São duas pessoas maravilhosas. E esse filho tinha um orgulho extremamente grande pelo seu pai. Ele queria se parecer com seu pai. Ele gosta de parecer-se com seu pai. O que faz com que o filho queira ser parecido com o pai? Nós só imitamos quem a gente ama. Nós não imitamos quem nós não amamos. Imitar o outro, querer ser parecido com alguém, diz respeito ao amor. Por isso que santidade é se parecer com Cristo. E se parecer com Cristo, com o nosso Pai, tem a ver com amor. Porque a gente não quer se parecer com quem a gente não ama.
Uma vida de santidade vai nos constranger a querermos ser iguais ao nosso Pai, a querermos ser iguais a Jesus Cristo. Uma conduta correta, ela se torna viável quando há consciência do quanto custou a nossa redenção. E quando a gente percebe o valor da nossa redenção, nós percebemos o quanto nós fomos amados por Deus. Que esse amor sempre nos constranja a uma vida de santidade. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, nos ajude a viver essa vida de santidade. E que nunca percamos essa consciência do quanto nós fomos amados. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado por tão grande amor, tão grande salvação, por esta graça que custou um alto preço, o sangue do Cordeiro de Deus, a vida de Jesus Cristo. Dai-nos sempre essa consciência, Pai, e que sejamos sempre constrangidos por esse amor, por essa graça maravilhosa. Que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo, semelhantes ao nosso Pai. Abençoe a todos que estão nos assistindo, abençoe a tua igreja, aqueles que estão sofrendo. Lembramos agora de forma especial pelos médicos da nossa igreja, que estão na frente da batalha, Pai, muitos deles sofrendo muito, Pai, que o Senhor os proteja, guarde cada médico, cada enfermeira, cada enfermeiro, que o Senhor os cubra com teu sangue e que eles sejam usados por Ti para abençoar muitas vidas. Continue conosco, Pai, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém.